tarde, Benedito. Boa tarde, Aline. Eu sou Vitória, sou aluna do curso de Química e agora estou também no PET. Hoje, né, juntamente com as minhas duas colegas, Angélica e Giovana, a gente vai fazer uma entrevista sobre o novo ensino médio, né, o ponto de vista de vocês dois, e assim sucessivamente. Então, a gente hoje está iniciando, né, mais um episódio do programa Química e Informação, e a gente, né, acontece pela produção do Boletim da Química, e nessa edição a gente vai falar sobre o novo ensino médio num ponto de vista de um professor de Química. E para essa conversa, né, a gente conta com a presença de vocês dois para darmos continuidade. Então, bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e antes de começarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem, contando um pouco sobre a sua formação e qual o vínculo atual de vocês com o novo ensino médio. Vamos lá. Boa tarde, Vitória, Giovana, Angélica, Benedito. Agradeço o convite por poder participar de mais um Boletim da Química. É sempre uma satisfação, né, poder contribuir com o boletim e discutir uma temática tão relevante, uma temática que envolve aí, né, uma temática polêmica, que envolve muitas discussões. Então, é um prazer, tá? E agradeço o convite de vocês. E vou aguardar o Benedito se apresentar e depois eu falo um pouquinho com você sobre o vínculo com o novo ensino médio. Boa tarde a todos. Né? Meu nome é Benedito Andrade, sou professor da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Atualmente eu leciono Química para 2 escolas aqui de Diamantina. Agradeço também o convite, né, para participar né, da discussão e estamos aí à disposição caso né, que eu puder contribuir aí da melhor forma possível. E eu, né, não atuo diretamente com o ensino médio, então eu sou professora aqui na universidade, sou professora do departamento de Química e leciono disciplinas que são vinculadas à área de ensino de Química, né? Mas estive como coordenadora diária do subprojeto PIBIT, né? Então, eu pude acompanhar nesses últimos 2 anos, né, esse processo de implementação, né, do novo ensino médio nas escolas aqui em Diamantina. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta e as meninas vão seguir. Então, a primeira pergunta, ela consiste em: quais observações vocês fazem sobre a evolução dos estudantes ao longo do novo ensino médio, especialmente em relação ao seu desempenho em Química e também à sua capacidade de compreender e também de aplicar esses conceitos trabalhados em sala de aula? Eu vou pedir para que o professor Benedito, né, se ele concordar em iniciar, né, a resposta dessa pergunta, porque como ele está vinculado diretamente, né, com os alunos, com as salas de aula, eu penso que ele vai poder iniciar a discussão, né, trazer a resposta aí, e eu venho no sentido de complementar, né, e de poder também discutir aqui com vocês também qual que é o impacto disso também para o ensino superior, né? Eu acho que é importante a gente também, né, pensar no impacto, né, não só para a educação básica, mas também para o ensino superior. Bom, pessoal, é o seguinte, inicialmente a implementação do novo ensino médio, ela teve fases, hein?
E para os alunos, eles não tinham, né? Se o professor se para o professor já era algo extremamente novo, os alunos não tinham nem noção, né? Do que significava, qual que era como ia ser feito o trabalho. O único susto inicial deles foi a quantidade de matérias, né? Que foram aumentadas no ensino médio, né? E em detrimento, em redução de outras, né? Então, fica para eles agora essas disciplinas. Normalmente, a que eu dou são disciplinas ligadas à área de tecnologia e na área que envolve ciências da natureza, né? Então, para os alunos, não houve assim interesse nem motivação inicial para que eles pudessem, né, entender ou se desenvolver inicialmente no trabalho, né? Lembrando que a escola passou por 3 anos para ocorrer toda a implementação. Então, no início, apenas o primeiro ano que começou a implementação do novo ensino médio. Então, teve depois o segundo e o terceiro anos. Ainda estavam no ensino médio antigo. Então, o que eles verbalizaram inicialmente foi indignação, porque inicialmente eles estavam acostumados, né, com uma carga horária aí de 5 horas aulas por dia, por exemplo, até 11h30. Então, inicialmente foi muito difícil para eles, porque eles teriam que ficar até 12h20. Então, eles não aceitavam, eles achavam injustos, né? Que eles tinham que ficar, na cabeça deles, né? Que eles tinham que ficar até 12h20 no horário, e o restante da escola todo, o segundo, terceiro, nono ano, já podia ir embora, né? Então, no início foi muito difícil, tanto para o professor em desenvolver totalmente um conteúdo. Eu nunca assim tinha trabalhado dessa forma, e para os alunos pior ainda, né? Eles sofreram muito mais porque não conseguia ver significado dessa nova mudança, porque o próprio professor ainda não estava preparado para conduzir suas aulas, né? Então a construção ela foi muito lenta, foi muito difícil para eles, que não havia referência, né? Porém, já no segundo ano de implementação, aí a carga horária do primeiro e do segundo anos era até 12h20, que era que nós chamamos de sexto horário, né? E aí já começou a entender porque os alunos que estavam no segundo ano já dialogavam, né? Já passavam para os alunos do primeiro o que tinha sido desenvolvido no ano anterior, o que deu certo, o que não deu certo. Então, eles já ficaram começaram a aceitar mais, né? A ficar no sexto horário. Eles não queriam ficar nem dentro de sala de aula. Era muito difícil, foi muito difícil essa transição deles, né? E vindo de uma pós-pandemia, né? Que eles vieram de um perfil, né? Com a dificuldade de se posicionar, né? De voltar com a cultura escolar, né? Alunos chegavam na escola, parece que estavam em casa ainda, a mudança na mente deles, né? Eles não entendiam que as aulas eram na escola, ainda chegou, ainda ficou com o sexto horário, então a indignação era muito grande. Então, tinha dificuldade em ficar sentado na carteira, não conseguia ficar, ou problemas emocionais fortes, né, que vieram desses alunos no pós-pandemia. Então, foram vários fatores que dificultaram esse aprendizado desse aluno ao longo do segundo momento, segundo ano da implantação do novo ensino médio. Já no terceiro, né, os alunos já começando já a acostumar,
e com esse novo ensino médio. Esse ano já começa, os terceiros anos já estão já com o novo ensino médio, né? E agora já com os professores também, mas com uma certa experiência dos professores, estão sendo construídos, né, trabalhos na minha concepção ainda muito remoto, muito experimentalista, né? O professor hoje ele vai para a sala de aula, mas não tem embasamento nenhum, né? Você olha a quantidade de estudos que tem de ensino de química, materialidade, artigos, etc. Livros, né? O professor ele tem bastante material, mas quando ele esbarra em conteúdos que envolvem o novo ensino médio, principalmente na área de ciências da natureza, é incipiente a quantidade de materiais, né? Então, os alunos vivem, né, nessa transição aí de difícil absorção, né, desse conhecimento, né? Mas pelo menos a visão minha que eu tenho com relação aos alunos ao longo desses 3 anos. Como o professor Benedito explicitou bem na fala dele, o novo ensino médio, né, ele vem aí para atender uma demanda, né, que foi apresentada pela Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento orientador, e, né, os estados, para atender essas novas orientações estabelecidas, né, pela BNCC, né, reestrutura o currículo, né? Então, hoje a gente tem um currículo referência de Minas Gerais, e esse currículo, né, é ele que traz as orientações, né, para essa implementação, né, para esse novo ensino médio. E como, né, iniciou no ano, se não me engano, em 2002, né, e ele vem sendo implementado aí de forma gradual, né, como o professor Benedito explicou na fala dele, né? Pensar se houve, assim, uma evolução, né, desses estudantes ao longo, né, desses últimos anos, né, com relação ao desempenho e a capacidade dele, né, de se apropriar, de compreender os conceitos da química, né, ou de ciências da natureza, eu acho que é bastante complicado, né, a partir do momento que a gente pensa, né, que é um currículo, né, que uma perspectiva de formação que não se enquadra na realidade brasileira, né? Então, é um modelo de ensino que não atende à nossa realidade, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, que para atender, né, ao que está sendo colocado aí dentro do ensino médio, para atender às cargas horárias, né, que são estabelecidas, a gente pensa que é difícil a gente pensar que o aluno, né, que tem apenas uma aula de química, né, durante a semana, né, que isso vai ser uma carga horária, que vai ser possível ele se apropriar desses conhecimentos, né, compreender e aplicar aos conhecimentos, aos conceitos, né, que são, aplicar os conceitos que são trabalhados na química, né, no seu dia a dia. É complicado a gente pensar isso, porque a carga horária que a gente tem hoje, né, isso talvez funcionaria, né, se a gente tivesse hoje uma escola em tempo integral, né? O Benedito já até comentou, né, que aumentar uma aula para esses alunos já foi um impacto muito grande, né? Muitos são alunos trabalhadores, então, né, quando a gente pensa assim, né, eu vejo que talvez a gente perceberia assim, uma evolução, né, se a parte flexível do currículo, né, que são os itinerários, se eles fossem colocados sem ter que impactar
a carga horária da formação geral básica, né? Então, assim, os alunos, foi diminuída a carga horária da aula de química para que os alunos pudessem ter aula dos itinerários formativos, né? Ou seja, para que eles tivessem essa formação mais flexível, foi preciso abrir mão de uma carga horária que é importante para a formação do aluno. Então, assim, né, talvez agora, no final os alunos fechando o ciclo, e aí a gente vai conseguir ver essa questão até mais de perto, agora com a entrada deles na universidade. Né? Se antes já era difícil o aluno, né, entrar na universidade, conseguir acompanhar, porque já vem com uma defasagem muito grande, né, como o Benedito comentou, e aí, se a gente pensa que são alunos que então, assim, a pandemia, eles já são alunos que já trazem uma defasagem, né, proveniente dos estudos remotos na pandemia, né, e ainda pegam um momento, e eles ainda estão no momento aí dessa transição curricular. E, né, diante, né, do que a gente vê que o currículo de Química, né, que o currículo de Minas Gerais traz para o ensino de Química, né, o que ele coloca como habilidades e competências para serem trabalhadas, não é possível de ser trabalhada na carga horária que é destinada, né, para a formação básica. Então, assim, a gente vê que benefícios não é difícil a gente pensar em que trouxe, né, vantagens formativas para os estudantes, porque os itinerários formativos são importantes? São, não é dizer que, né, Benedito, não é dizer que eles são ruins. O problema todo dos itinerários formativos é que, para eles serem implementados, foi necessário reduzir carga horária de aulas que são importantes para a formação do aluno, e também que os itinerários formativos, os professores não têm formação, muitas vezes, para trabalhar com as temáticas que são colocadas, né, pela Secretaria Estadual de Educação, e também a falta de materiais didáticos que permitem que essas aulas sejam trabalhadas, né? Que os professores tenham condições de planejar, de fazer um bom trabalho, né? Então, falta tudo isso. Então, assim, pensar se essa evolução é bastante complicado, né? Uma vez que, pelo que a gente tem percebido pela nossa experiência, né, é que ao invés de haver uma evolução, né, os alunos eu acho que está aumentando a defasagem, né? Então, eu acho que isso a longo prazo, daqui a pouco esses alunos no próximo ano estarão na universidade, e aí talvez eu possa até falar um pouco melhor como que, né, aí que a gente vai poder visualizar como que vai ser a entrada desses alunos no ensino superior, né? Apesar que a impressão que a gente tem é que os alunos, eles vão, né, chegar aqui com uma defasagem maior ainda, né? Então, assim, será além da defasagem provocada pela pandemia, que a gente já sabe, né, e a gente luta com ela, um novo ensino médio, do modo como ele foi colocado, também a gente tem a impressão que vai aumentar ainda mais essa defasagem, né, de aprendizado, né, desses estudantes. Muito bem. Aí agora a segunda pergunta é: considerando seus percursos desde o ensino médio até as suas posições atuais, quais mudanças significativas vocês observaram no modo como a química é lecionada, principalmente em relação a esse novo ensino médio? Bom, pessoal, né, é o que foi, né, bem colocado pela professora Aline, né? O aumento do número de aulas, né, dos itinerários, provocou uma redução muito grande do número de aulas de química, especificamente, para os alunos, né? Pra você ter uma ideia,
uns 20 anos atrás, né, muito tempo atrás, a quantidade de aulas de química do primeiro ano eram 4 aulas por turno. Então, você tinha 4, o aluno tinha 4 horas aulas de química no primeiro ano, 3 no segundo e 3 no terceiro. Isso se valia importante, por quê? Porque o aluno, quando ele sai do ensino fundamental e chega no ensino médio, ele não está, o aluno ele não tem o poder de abstração que é da idade, né? Ele chega no primeiro ano, ele não tem ainda a abstração. A química ela é muito simbólica, né? Você não consegue fazer representações, né, próximas, né, do real, a não ser que seja através de modelos, né? Vamos dizer um exemplo aqui. O aluno ele chega, por exemplo, vamos trabalhar lá modelo atômico, né? A gente estuda lá a evolução do modelo atômico. Para ele compreender, sair da transição, né, do que ele vê no seu dia a dia, e buscar a abstração do que vem a ser algo tão pequeno, né, e terá determinadas características, né? O átomo tem seus prótons, elétrons e nêutrons, né? Para ele fazer essa transição entre esse macro e micro, ela não é imediata, essa transição não é imediata. Ela leva tempo. E as simbologias, elas que aos poucos, que através das simbologias, através de experimentos, que você vai aos poucos, o jovem ele vai fazendo essa transição. O que acontece? Que hoje, por exemplo, antes você, por exemplo, aí você fazia um experimento, né, um experimento de Rutherford, você poderia explicar o experimento de Rutherford, você poderia explicar o que são partículas alfa, né? Você conseguia fazer, aos poucos, esse aluno entender o mundo subatômico, né? E hoje você não tem tempo, hoje você tem apenas uma aula. E que impacto que causa nisso? O impacto, por exemplo, que no primeiro ano, por exemplo, você trabalha lá os modelos. Aí você tem que, por exemplo, representar uma reação química através de uma equação química. Essa transição para ele de entender, ou ver que existe uma reação, e essa reação ela é representada no papel através de uma equação química, já cria uma barreira de aprendizado. Ele já tem dificuldades hoje de fazer o balanceamento de uma equação, né? Porque ele não consegue fazer essa transição entre macro e micro. Fica para dentro da cabeça dele como se você tivesse vendo letras em japonês, né? E ele vai ali aos trancos e barrancos, do professor aos trancos e barrancos, vendo aquela simbologia e aos poucos vai fazendo muito pouco sentido para esse aluno, né? Então, pra você ter uma ideia, aí chega no segundo ano, por exemplo, já começa a disciplina de termoquímica e cinética química, com 2 aulas. E aí, por exemplo, você vai ensinar termoquímica, por exemplo, você somente consegue compreender cinética, entender que as reações elas existem em velocidades diferentes e que existem algumas propriedades lá, né, que interferem na velocidade da reação, né, alguns fatores. Né, relembrando aqui, você tem lá o superfície de contato, temperatura, característica dos reagentes, os catalisadores e inibidores. Então, por exemplo, termoquímica, você consegue falar conceitos, né, de transferência de energia, né, nas reações. Você consegue falar que